lugar abençoado, uma cidade que todo ano recebe milhões de peregrinos. Hoje vamos até Assis, na região da Úmbria, o coração verde da Itália. Visitar Assisi tem um significado religioso, histórico, artístico e gastronômico. A cidade é berço de São Francisco, um jovem que escolheu abrir mão do poder e das riquezas para viver na simplicidade e na fé. Hoje vamos conhecer essa cidade percorrendo seus passos. Antes de falarmos de Francisco, vamos começar pela Rocca Maggiore. Um lugar lindo, mas que para chegar precisa de fôlego. A subida é íngreme e te leva ao ponto mais alto de Assis. A Rocca Maggiore é uma imponente fortaleza medieval. Construída no século XIV, oferece uma vista espetacular da cidade e do vale. Com uma história marcada por batalhas e lendas, a Rocca foi a moradia de grandes soberanos, mas também foi usada como defesa estratégica e prisão. Hoje, é um ponto turístico fascinante para quem ama a história medieval. Aqui ainda se pode admirar a Sala dos Banquetes, cenário de jantares suntuosos que iam muito além da comida. Eram verdadeiros jogos de poder. A culinária era tipicamente medieval, com javalis e pavões assados com tantas especiarias valiosas como o gengibre e o cravo da Índia. Espetáculos com menestréis e músicos que tocavam seus instrumentos medievais, bobos da corte, acrobatas e apresentações com falcões treinados eram as formas de entretenimento. Tudo regado pelo Hippocras, um vinho tinto feito com mel e especiarias como canela e noz moscada. E como sempre, o que não falta nas fortalezas são lendas e mistérios. Dizem que um cavaleiro traidor foi emparedado vivo nas masmorras da fortaleza, como punição por ter vendido informações aos inimigos. Desde então, em noites de lua cheia, alguns afirmam ouvir lamentos vindos da torre. A Rocca Maggiore e São Francisco são símbolos opostos da cidade de Assis. Enquanto a Rocca representa a força militar e o poder feudal, São Francisco simboliza o oposto de tudo isso. Nessa cidade, nasceu um homem que escolheu abrir mão da riqueza da família e viver pregando a simplicidade e o amor. A vida de São Francisco inicia aqui. Dentro dessa igreja tem a Casa de São Francisco, onde ele nasceu, em 1182. Filho de um comerciante muito conhecido, muito rico da cidade e de uma mãe francesa. Aqui representada com uma corrente na mão pelas inúmeras vezes que ela salvou o filho do próprio pai. Dentro da igreja, você pode ainda visitar os ambientes da casa paterna originais, incluindo o quarto, onde Francisco foi trancado muitas vezes pelo seu pai quando ele recusou a seguir seus passos na carreira mercantil. E a antiga loja de tecidos de família, onde Francisco trabalhou antes de iniciar seu caminho na fé. A Igreja de São Damião é um dos lugares mais importantes da história de São Francisco. Foi aqui que, em 1205, rezando diante do crucifixo de São Damião, ele ouviu a voz de Cristo lhe dizer: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. Ele começou restaurando a igreja fisicamente, mas depois entendeu que a sua missão era renovar a fé cristã no mundo. Aqui também viveu Santa Clara, onde fundou a Ordem das Clarissas e viveu mais de 40 anos em oração e pobreza.
Nessa igreja, São Francisco compôs o seu lindo Cântico das Criaturas, onde cita a natureza e seus animais como irmãos e irmãs. Não podemos deixar de lembrar também que São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais e da ecologia. Seu exemplo de compaixão atravessa séculos e até hoje encontramos influência desse legado. E o Refúgio Sorriso de São Francesco é um grande exemplo disso. Esse incrível santuário é diferente de tudo que você já viu. Aqui a Pro Animale cuida de seus animais como seus semelhantes, como irmãos, com carinho, liberdade e amor, mas acima de tudo, respeito. Ciao Caterina! Ciao Fernanda! Come stai? Ciao, ciao, tutto bene? Ciao Tutto Fernanda! bene? Benvenuta! Grazie mille! Lui è Gregor. Ciao Gregor! Grazie di mi aver invitato in questo posto fantastico che c'è una storia molto importante indietro, no? Per San Francesco. Grande piacere avervi qui. Questa storia di questo posto è che è un vecchio mulino che esiste dal 1400 e passa, e San Francesco qui si dice in questa valle abbia per la prima volta incontrato il lupo di Gubbio, perché lui ha incontrato più volte, però la prima volta qui, perché San Francesco stava sempre in giro intorno ad Assisi, girovagando, meditando in natura, cantando, e ha incontrato questo lupo che terrorizzava la città. San Francesco ha addomesticato questo lupo che è diventato il suo amico e non ha più mangiato le pecore, non ha più aggredito le persone. Per questo una volta questa valle si chiamava anche Valle del Lupo. Ao entrar, a surpresa é inevitável. Qualquer pessoa poderia viver aqui com conforto. E é essa a ideia. Não há luxo, mas há acolhimento, porque cuidar também é reconhecer a igualdade. Qui siamo nella sala per i cani, dove una parte del gruppo dei cani dorme durante il giorno e durante la notte. Poi loro hanno, avete visto, delle ore di uscita perché devono stare in gruppo, devono poter muoversi liberamente, e questo un po' a rotazione. Siamo nel mulino che è stato comprato da Pro Animale nel 1996, quindi è da quasi 30 anni che l'associazione sta qui. Okay. È stato fondato come Pro Animale da Johanna Wodke, la conoscono qui come Giovanna. Johanna Wodke adesso ha 85 anni, però sempre ancora lavora tutto il giorno, 12 ore sta... Si dedica la vita agli animali. Ha dedicato una vita agli animali, e sua figlia Natasha pure, e tutto questo è concepito come un rifugio per animali abbandonati o comunque non più voluti. E tutto questo si finanzia esclusivamente, fino a oggi, di donazioni e di lasci. Atravessamos uma pequena ponte tibetana sobre o rio Techo, que atravessa a propriedade onde fomos conhecer os outros animais que também vivem aqui. Questo è il settore per i gatti, e di là ci sono le case per i gatti che sono anche riscaldati durante la notte, perché qui fa molto freddo d'inverno e soprattutto la notte. Possiamo entrare, vediamo che c'hanno le cucce loro, vengono curati. Pro Animale fa naturalmente qualcosa in più, perché gli animali devono stare il meglio possibile, però un riscaldamento per i gatti anche durante l'inverno è fondamentale. È fondamentale. Chegamos na estalagem que abriga os animais maiores, uma área onde eles vivem em espaços amplos, com muito verde e liberdade para se movimentarem à vontade.
Tudo é pensado para o bem-estar deles, em um cenário encantador. Cabras, ovelhas, cavalos e asnos, vivendo em perfeita harmonia e tranquilidade. Muitos desses animais chegaram aqui agressivos pelo passado difícil que tiveram, mas agora, com tanto amor e afeto, se transformaram, tornaram-se muito dóceis, sem o menor receio de aproximar das pessoas, porque eles sentem que aqui não há maldade ou abusos. A confiança no ser humano foi restabelecida. Uma das histórias mais comoventes é a do boi David, que chegou aqui no refúgio frágil, ainda bezerrinho, com as patas quebradas e sem esperança. O sacrifício era certo, até que foi resgatado e teve uma nova chance. Hoje, com as patas ainda tortas, vive em paz, cercado de amor, cuidados, sem medo e sem dor. Apenas livre. Ci troviamo davanti alle stalle per le pecore, per le capre e per gli asini. Il fieno l'abbiamo comprato in Germania. Perché? Perché le pecore, essendo vecchie, hanno difficoltà di mangiare il fieno normale. E non si trova, per cui si trova il fieno normale, che per loro non va bene, perché non riescono a mangiarlo. Caterina, mi dici una cosa, ma sono tutti animali adottabili? In teoria sì, tutti gli animali sono adottabili o direttamente, però solo dopo un accurato controllo delle condizioni che ci va per un animale, in questo caso ci va Gregor, per vedere com'è il posto, come sono le persone, quanti animali hanno. Si cerca anche di capire se sono persone veramente affidabili. Questa è una possibilità, l'altra è anche un'adozione a distanza. A distanza si può fare. Nel sito vostro, no? C'è la fotografia di ognuno di loro. Ognuno di loro uno può vedere, non so se trova particolarmente legato a un animale, può scegliere questi animali, può dire io voglio dare i soldi per questo animale. Più in generale certamente va alla Pro Animale, si possono fare delle donazioni regolari, anche una tantum da 5 euro in su, poi c'è scritto se io voglio adottare tipo una capra, la donazione per mantenere questa capra un anno è tot, sta tutto scritto sul sito. E poi una cosa che vedo è una struttura meravigliosa dove magari tutte le strutture rifugio fossero così nel mondo, no? Sì. E allora vediamo questa struttura molto bella, in un posto fantastico, pensiamo è una struttura ricca che non ha bisogno di soldi, invece no. Invece non è così perché ultimamente si nota un leggero restio, cioè stanno decrescendo un po', comunque si nota. Le donazioni e soprattutto, e questo è il problema più grande attualmente, che con l'inizio della guerra in Ucraina i prezzi sono esplosi. Allora bisogna comunque cercare di avere più donazioni, più lasciti, anche volontariato volendo. Volontariato, una persona può venire qua, stare con i cani, aiutare un po' a alimentarli, a pulire, no? O eventualmente uno viene e dice io mi trattengo una settimana, anche solo magari un fine settimana ad Assisi. Se ho il piacere di stare 1 ora, 2 ore con un cane particolare, io posso chiamare, mi aprono le porte, io posso passare un po' di tempo. Complimenti, Certo. Complimenti a voi che ogni giorno dedicate anche il vostro tempo, no? Sì, certo. Per questi animali, dentro del loro disagio, della loro sfortuna, sono stati fortunati di trovare questo rifugio che è un santuario. Ciao, Grazie mille. E se você se sente também tocado por essa causa, saiba que em todo o mundo existem abrigos que lutam pelo bem-estar e pela vida dos animais. Todos nós podemos ajudar. Nesse refúgio, os animais são assistidos por pessoas incríveis.
de uma bondade e entrega de alma raras, que dedicam suas vidas a proporcionar acolhimento, conforto e amor condicional, assim como irmãos. O santuário mantido pela Pro Animalia é realmente único. Mas o legado de São Francisco não se resume ao amor pelos animais. A vida de São Francisco foi uma revolução de fé e desapego. Por volta de 1208, Francisco encontrou a Porciúncula, uma capela abandonada na floresta, e a restaurou. Anos depois, Clara, uma jovem nobre, fugiu para se unir a ele na fé. Hoje, a capela original está preservada dentro da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Do lado da igreja está a Roseira, que foi cenário de um dos milagres mais lindos de São Francisco. Conta a tradição que certa noite Francisco foi tomado por uma forte tentação. Para resistir, ele correu para o jardim do mosteiro e se jogou sobre uma roseira com espinhos, na tentativa de vencer os desejos que o atormentavam. No momento que seu corpo tocou os espinhos, estes milagrosamente desapareceram, poupando-o do sofrimento. E até hoje, durante a primavera, no Roseiral de Assis ainda florescem rosas sem espinhos, dando origem a uma variedade única no mundo, conhecida como Rosa Canina Assisiensis, encontrada só aqui, nesse jardim. O entardecer pinta o céu com tons dourados e suaves, um crepúsculo que envolve Assis em uma atmosfera de paz. Caminhamos rumo à igreja de Santa Clara, onde descansam não apenas a santa, mas também suas duas irmãs, fiéis e companheiras de fé. Dentro, você pode visitar o precioso crucifixo original, que se revelou ao jovem Francisco na igreja de São Damião. Vários séculos depois, ainda repousam aqui as vestes simples de São Francisco e Santa Chiara, um símbolo da renúncia que escolheram. Irônico pensar que Francisco, filho do maior comerciante de tecidos de Assis, rejeitou o luxo e fez a pobreza seu caminho. Mais do que trajes, essas peças originais contam uma história de desapego, entrega e fé. Finalmente, a última etapa nos leva à Basílica de São Francisco. Em estilo gótico, a Basílica, desde 1230, conserva o corpo de São Francisco. Segundo a história e antigos manuscritos, foi o próprio santo que indicou o lugar onde gostaria de ser sepultado. O corpo passou quase 800 anos escondido para evitar que fosse saqueado, e só em 1818 foi encontrado embaixo do altar principal. Em 1993, São Francisco foi declarado santo padroeiro da Itália e a Basílica se torna um santuário nacional. Mas Assis não é apenas um lugar de espiritualidade e história. É também um destino delicioso para os apaixonados pela gastronomia italiana. Assis tem 1000 possibilidades de restaurantes deliciosos, até comida de rua bem legal. Mas eu vou mostrar para vocês uma joinha de restaurante que é o meu preferido aqui em Assis, que está só 5 minutos do centro da cidade de carro. Então, quer dizer, pode vir tranquilo e é um restaurante típico. Ecco qua, Ciao Federico. Fernanda, bentornata, grazie. Grazie, che piacere rivedervi in questo ristorante meraviglioso, non vedevo l'ora di venire. Grazie. In realtà il ristorante La Stalla è un ristorante molto tradizionale e ha una scelta di piatti
legata molto al territorio della regione Umbria e dell'Italia centrale. Ci sono dei piatti che sono sicuramente molto che ci riconoscono molto. Uno per tutti è la patata cotta sotto la cenere, quindi quella patata lì che viene cotta per 3 ore sotto la cenere. Abbiamo ovviamente tutte le carni, molte carni sono legate al maiale perché in Umbria è un animale che viene molto allevato e anche molto mangiato. Un piatto invece che facciamo solamente qui alla Stalla, che si chiamano i bigoli, che sono degli gnocchi fatti con ricotta e spinaci. È un piatto che si fa perché è un piatto che nasce proprio dalla famiglia che ha gestito e che gestisce questo locale da più di 50 anni e si trovano solamente qua. Comecei pedindo a torta ao testo recheada de verduras. Mais umbro que isso é impossível. Depois provei o carro forte, as batatas na cinza. E aceitei o conselho, pedi o bigoli de ricota e espinafre. Se não bastasse, uma montanha de polenta com linguiças fechou esse jantar delicioso. E para acabar, a zuppa inglese, que é um doce muito típico do centro da Itália. O restaurante La Stalla não decepciona nunca. Deixamos Assis diferentes de como chegamos. Aprendemos com São Francisco que a vida vale pelo que somos, não pelo que temos. Que a verdadeira grandeza está na simplicidade, na compaixão e no amor genuíno. Mas não aprendemos apenas com a história e a espiritualidade que envolvem Assis. Com os animais, aprendemos sobre resiliência e o amor incondicional. A prova de que o afeto é um vínculo que transforma. Assis nos convida a desacelerar, a olhar para dentro e reconhecer o que realmente importa. E, no fim, nos lembra da maior de todas as verdades: o amor é tudo.